videoaulas que vão te ajudar a ter sucesso na disciplina de Química 1. Na primeira unidade, nós vamos usar esse livro aqui, Química Geral e Reações Químicas. Aqui estão os autores, nona edição. Vamos do capítulo 2 ao capítulo 6, provavelmente. Essa primeira unidade eu costumo chamar de Química Macroscópica, no sentido de que os conhecimentos que você vai adquirir aqui vão te ajudar a entender medidas macroscópicas que você faz no laboratório, medidas, por exemplo, de massa, de volume. Exemplo de aplicação, análise química. Você pode estar interessado em saber a porcentagem de peróxido de hidrogênio em uma amostra de água oxigenada. Então você faz um determinado volume de água oxigenada reagir com uma solução de permanganato de potássio, de acordo com o volume da solução de permanganato de potássio que você consumiu nessa amostra. Você faz as suas contas e determina a porcentagem de peróxido de hidrogênio na água oxigenada. Então nós vamos passar por formulação de compostos, massas atômicas, cálculos estequiométricos, soluções, oxirredução, reações químicas, termoquímica, para você entender a análise química. Bom, nesse capítulo 2 aqui nós começamos com a estrutura atômica, de maneira bem elementar. Nós não vamos detalhar nesse momento a estrutura atômica, vai ser só uma alfabetização. Estrutura atômica e molecular você vai estudar melhor na segunda unidade, então não se preocupe. Por enquanto, nós vamos só na parte básica, importante para você conseguir fazer os cálculos necessários desta unidade. Então, vamos lá. A composição do átomo. Aqui nós temos um desenho, e é um desenho até fora de proporção. Então, supondo o átomo fosse essa esfera aqui, e aqui estaria o núcleo. Eu falo fora de proporção porque, na realidade, o diâmetro nuclear é muito inferior ao diâmetro atômico. O tamanho do átomo é da ordem de 10.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. O núcleo realmente é muito pequeno, então se o átomo fosse desse tamanho, o núcleo não seria visível para nós. Então é só uma representação, e nessa representação aqui você percebe o núcleo com bolinhas verdes e vermelhas. Então aqui está o núcleo magnificado só para enfatizar que o núcleo existe, e no núcleo você tem prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons são eletricamente nêutrons. Lá fora você tem os elétrons. A maior parte do espaço ocupado pelo átomo é espaço vazio, no sentido que o elétron, que tem um comportamento ondulatório, se espalha aqui em torno do núcleo, como se fosse uma nuvem eletrônica, e o núcleo, que concentra toda a carga positiva e a massa do átomo, fica na região central, o núcleo com tamanho muito reduzido. Então, átomo, em boa parte, é espaço vazio, ocupado pela nuvem eletrônica. Os elétrons têm carga negativa, porém a massa deles é desprezível. O núcleo tem carga positiva, o volume é muito pequeno. Então toda a massa do átomo está centrada no núcleo, e a carga positiva também está no núcleo, a carga negativa está lá fora. Para o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então vamos lá escrever um pouquinho, né? Átomo, quer dizer, você tem núcleo, no núcleo você tem prótons, você tem nêutrons. A massa do próton é aproximadamente uma unidade de massa atômica, a carga é mais 1. Elétrons têm massa desprezível e a carga é menos 1. Importante você saber também que, do ponto de vista químico, a importância do núcleo é muito reduzida. O que define as propriedades químicas dos átomos são os elétrons. Então, veja só, os elétrons praticamente não têm massa, a massa é negligenciável em relação à massa de prótons e nêutrons, porém, os elétrons determinam
as propriedades químicas dos materiais, as cores dos materiais, propriedades elétricas e magnéticas. O núcleo influencia muito pouco nisso, embora o peso do átomo esteja todo no núcleo. Vamos ver o que mais temos aqui no nosso material. Agora eu preciso definir para vocês o número atômico, o número de massa, etc. Então vamos descer um pouquinho aqui. Como você poderia representar um átomo em particular? Digamos que você tem um átomo X. Então esse X aqui seria o símbolo do elemento. Opa, o meu M aqui ficou com uma perninha a mais, né? Mas vocês sabem que eu reprovei a quinta e a sétima série em português, então vocês vão me perdoar, né? Então X é o símbolo do elemento. Aqui você tem esse A, que é chamado número de massa, e o Z é o número atômico. Então A é o número de massa. Número de massa. Que é igual ao número de prótons somado ao número de nêutrons. Então esse N aqui seria o número de nêutrons. E esse P mais aqui é o número de prótons. Então o número de massa é um número inteiro e está relacionado ao peso daquele átomo. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Esse Z aqui é o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Esse número atômico dá a identidade do elemento. Isso é uma coisa super importante. O número atômico define a identidade do elemento. E uma das coisas que eu tenho bem definidas na minha cabeça é o que é elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos do mesmo número atômico. Então, por exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm o mesmo número atômico e o número atômico é 1, apenas um próton no núcleo. Vou falar um pouquinho agora sobre isótopos. Isótopos, né? O que são esses isótopos, afinal, que são tão importantes? Aqui eu tenho um desenho um pouquinho, digamos assim, precário em termos de estrutura atômica. Lembra o modelo atômico de Bohr, que foi um modelo atômico com uma vida muito curta? Na verdade, o elétron, que tem massa, comporta-se como onda. Então esse modelo aqui não representa o átomo, mas é só para ilustrar aqui a questão dos isótopos. Então o hidrogênio, que vocês já conhecem, opa, sumiu aqui nosso desenho. O hidrogênio é o elemento químico mais simples, e o hidrogênio tem três variedades de átomos, digamos assim, três isótopos. O hidrogênio com apenas um próton no núcleo, o hidrogênio com um próton no núcleo e um nêutron também, e o hidrogênio com um próton no núcleo e 2 nêutrons. Note só que eu estou enfatizando, hidrogênio, o átomo para ser hidrogênio tem que ter apenas um próton no núcleo. Se tiver 2 prótons no núcleo já não é hidrogênio, aí vai ser hélio. Então, o que define a identidade do átomo é o número de prótons no núcleo, em outras palavras, o número atômico. Então, todo átomo de hidrogênio tem um próton no núcleo. O número atômico do hidrogênio é 1. O que difere aqui esses átomos de hidrogênio aqui é o número de massa. Então, nesse primeiro, o número de massa é 1. Por quê? Porque o número de nêutrons é 0. Veja só, o número de massa, que é o número inteiro, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, se você quiser saber o número de nêutrons, você pega o número de massa e subtrai o número atômico, que é o número de prótons. Então, aqui, nesse primeiro caso, você tem 0 nêutrons. Nesse segundo caso aqui, o número de massa é 2, você tem 1 nêutron. Nesse caso aqui, você tem o número de massa 3 e você tem 2 nêutrons. Até onde eu sei, esse hidrogênio aqui com 2 nêutrons, conhecido como trítio, é formado em reações nucleares e ele não está presente na natureza, até onde eu sei. Esse hidrogênio aqui com 1 nêutron, além do próton no núcleo, ele é chamado de deutério. Deutério.
Esse hidrogênio, deutério, ele está presente na natureza e a abundância percentual dele, a porcentagem desse isótopo na natureza é 0,02%. Então, 0,02% dos átomos de hidrogênio encontrados na natureza possuem um nêutron no núcleo, além do próton. Esse outro hidrogênio aqui, que recebe o nome de prótio, ele é o mais abundante, 99,98% dos átomos de hidrogênio na natureza são prótio. A questão de nomenclatura, somente os isótopos do hidrogênio recebem esses nomes especiais, prótio, deutério e trítio. Então, prótio representado aqui é apenas o próton no núcleo, deutério aqui tem um próton e um nêutron, e o trítio tem um próton e 2 nêutrons. Esses isótopos têm importância não apenas, digamos assim, de curiosidade, mas tem importância científica e tecnológica. Então, o deutério, esse hidrogênio aqui com número de massa 2, ele pode receber esse símbolo D. Então, como você tem, por exemplo, a água, H2O, você tem o D2O, seria água deuterada. Opa, faltou aqui uma perninha do deuterada. Bom, importância da água deuterada, eu já usei água deuterada em espectroscopia vibracional. Então, tem importância tecnológica, científica. Só para você ter uma ideia, 50 ml da água deuterada tem o custo nos Estados Unidos de aproximadamente $50. Então não é barato tomar água adulterada, e também não é recomendável. A água adulterada tem aplicações tecnológicas, por exemplo, na indústria nuclear. Essa figura aqui ilustra a diferença de densidade entre o gelo da água comum e o gelo formado pela água adulterada, D2O. Você sabe que o gelo flutua sobre a água porque ele é menos denso, menos compacto. Então aqui você tem água, H2O líquida, e aqui você tem gelo, simplesmente H2O sólido. E aqui é D2O, óxido de deutério sólido, água adulterada sólida, que é mais densa do que a água líquida, porque os átomos de hidrogênio do deutério possuem um nêutron no núcleo. Então isso aumenta a sua massa e, portanto, a densidade da água adulterada. Vamos falar de um outro isótopo. Eu diria que a maioria dos elementos químicos tem isótopos, então vou falar de um outro elemento químico, aqui no caso o carbono, né? Carbono. Então, carbono tem vários isótopos, mas eu vou citar aqui os principais. Então, o isótopo mais abundante é o carbono 12. Veja que os isótopos de carbono não recebem nenhum nome especial como recebem os isótopos do hidrogênio. Então, o carbono 12 é C12, 6. O número atômico do carbono é 6. Todo átomo de carbono tem 6 prótons no núcleo. Então, Z igual a 6, A igual a 12. Lembra lá, número de massa igual a Z mais N. Então, N igual a menos Z, ou seja, o número de nêutrons aqui é 6. Outro carbono lá, carbono 13. Então, C13, quer dizer, o número de massa é igual a 13. Todo átomo de carbono tem 6 prótons no núcleo, o número de nêutrons é igual a 7. Outro carbono importante do ponto de vista tecnológico científico é o carbono 14. Esse isótopo, carbono 14, tem 8 nêutrons no núcleo, além dos 6 prótons que todo átomo de carbono tem. A abundância, a porcentagem deles na natureza, 98,9% dos átomos de carbono na natureza são
carbono 12. O isótopo carbono 13 está presente em 1,1% e o carbono 14 da ordem de 1 parte por trilhão. Ele é bem menos abundante, porém ele tem importância fundamental na datação radioquímica de fósseis. A aula já está ficando um pouquinho mais comprida. Na próxima aula eu vou falar sobre massas atômicas. Até lá.